Bom dia, meus amigos. Estamos aqui agora começando a segunda parte da trilogia da BVRJ, Perspectivas da Quebra da Maior Bolsa de Valores Brasileiras até 1989, Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando que a gente trabalha nelas principalmente sobre mercados financeiros, leituras em geral e perspectivas positivas sobre as nossas vidas para que a gente possa evoluir cada dia mais, tá? É importante fazer um disclaimer, mesmo não tratando de gráficos de estudos de mercado hoje, tá? Que não se tratam de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tá? Trata-se aqui apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho, tá bom? Para que todos nós possamos crescer juntos de forma gratuita, inclusive, tá? Essa é a tela do Setup JJ, onde o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível, tá? E o slogan do setup é esse, tá bom, meus amigos? Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa tela aqui é a tela simplificada, onde eu chamo o relógio, o Setup JJ de relógio suíço, né? Onde nós trabalhamos com todas essas engrenagens, ou seja, todos esses indicadores. Lembrando que o principal item de qualquer setup, não só do Setup JJ, mas qualquer um, somos nós mesmos, tá bom? Por isso a importância da gente se cuidar tecnicamente, emocionalmente, inclusive fisicamente também, tá bom? A saúde se espelha dentro das nossas operações de mercado, tá bom, pessoal? Então vamos lá. BVRJ, Perspectivas da Quebra da Maior Bolsa de Valores Brasileira até 1989. Setup JJ. Golpe de mestre. A bolsa era tão pequena que Robert Narras, sozinho, chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da Vale. Se alguém tivesse frações desse tamanho das duas empresas hoje, levando em conta o que elas cresceram de lá para cá, seria dono de 37 bilhões de dólares, o suficiente para assumir a posição de sexto homem mais rico do mundo em 2011, 2 degraus e 7 bilhões à frente de Ike Batista. As duas eram companhias menores à época. De fato, ambas lançaram bilhões de ações a mais no mercado, o que diluiria a participação de Narras no bolo se ele tivesse ficado com os papéis até agora. Mesmo assim, ter 7% das ações de uma e 12% das ações da outra nos anos 80, 1980, já significava um portfólio monstruoso. 500 milhões de dólares na época, ou 1 bilhão de dólares de hoje. O suficiente para colocar Narras entre os mais ricos do Brasil hoje. E isso era só uma parte da fortuna dele. Esse fumante de charutos, nascido no Líbano, criado no Cairo e formado em Londres, chegou ao Brasil aos 22 anos com 2 milhões de dólares, cortesia da família, atrás de oportunidades. Achou várias, de criação de coelhos a jogadas no mercado internacional de prata. Mas foi na bolsa que ele se encontrou. Aos 40 anos, já era multimilionário e visto como o melhor especulador que já tinha pisado nessas terras brasileiras. Uma das melhores tacadas de Narras foi em 1988. Ele adquiriu um caminhão de opções de compra da Petrobras quando as ações estavam em baixa. Vale uma recapitulada rápida para entender o que Narras fez. Digamos que a ação está a 50 reais. Aí você paga R$1 por um papelzinho que dá o direito de comprar essa mesma ação dali a um mês por R$100. Se der um mês e a ação estiver abaixo de R$100, você perde o seu R$1, porque o papelzinho não dura para sempre, vence em 30 dias. Se a ação estiver, vá lá, a R$130, maravilha, você compra por R$100 e revende na hora pelo preço de mercado. Cada real que você aplicou rende R$30, lucro de 2.900%. Se você gastar 1 milhão de papeizinhos de R$1, leva 30 milhões para casa. Isso é um cenário possível no mundo das opções, tá? Nesse caso aqui nas opções de compra, tá, pessoal? Opções de compra, tá?
Um cenário que existiu de verdade na vida de Narras. Narras comprou seu caminhão de opções, calls, e passou a trabalhar para que os preços subissem. Como? Comprando ações no mercado, mas na surdina, sem fazer alarde. Quanto mais ações comprava, mais o preço subia. Oferta e demanda, como sempre. Mas aí que entra o grande problema de uma bolsa pequena. À primeira vista, comprar ações para forçar uma alta parece um negócio tão inteligente quanto vender o carro para comprar a gasolina. Mas naquele caso, não. Os lucros do mercado de opções dão e sobram para fazer essa jogada valer a pena. Mas isso só acontece dentro da realidade de uma bolsa pequena, em que há relativamente pouco dinheiro circulando, ou seja, pouca liquidez, tá, pessoal? Hoje, o investidor sozinho até consegue botar para cima o preço de uma ação, mas precisaria gastar bilhões para mantê-lo no alto por semanas. Em 1988, bastavam alguns milhões. Hoje eu sempre comento, pessoal, que eu sempre prefiro operar ações que estão listadas na bolsa, no Ibov, né, no índice Bovespa. E eu sempre prefiro ações com alta liquidez e alta volatilidade, tá bom? Esse aqui é um dos motivos do porquê dessas minhas preferências, tá bom? Dessas minhas escolhas das ações. Não que fosse fácil. Narras teve que levantar empréstimos vultosos para conseguir carretas de dólares de que precisava comprar suas toneladas de ações. Ele precisava da aprovação de altos diretores de banco para conseguir empréstimos desse tamanho. Mas aí, quem ajudava era seu iate ancorado em Mônaco. Ele levava o pessoal dos bancos para assistir ao Grande Prêmio, né, de Fórmula 1. O tamanho dos juros que Narras pagava pelos empréstimos para comprar ações também ajudava. Era na casa de 40%. E quando Narras pagava com quarentinha de volta, a operação rendia comissões obesas para os diretores que lhe concediam as boladas. Bom, semanas foram passando, Narras foi comprando e as ações da Petrobras foram subindo. E lá vamos nós. Quanto mais uma ação sobe, mais gente compra. O papel ganha vida própria, neuroeconomia aplicada. Quando chegou o vencimento das opções de Narras, a Petrobras tinha subido 400%. Isso mesmo, 400%, tá, pessoal? Bem acima do que ele mesmo precisava para ter um lucro pornográfico com as opções. Narras exerceu o direito que seus papeizinhos lhe davam, o de comprar as ações por um preço defasado. Então, ele foi lá, comprou barato e revendeu os papéis com lucro na mesma hora. Foi mais interessante do que isso, na verdade. A operação envolvia um monte de valores diferentes. Cada lote de opções foi comprado por um preço distinto, porque isso muda todo dia. E cada um desses lotes dava direito a comprar os papéis a preços diferentes, já que esse número também não permanece estático. Mas vamos simplificar as coisas aqui. Digamos que as ações da Petrobras tinham chegado a R$40 cada uma, e que as opções davam a Narras o direito de comprá-las a 20. Mas ele estava com tantas ações na mão, ou seja, na sua carteira, né, que já não existiam mais tantos papéis assim da Petrobras disponíveis para ele comprar no pregão. Esse é o problema da baixa liquidez, tá bom, pessoal? Quando Narras exerceu seu direito de compra, então, o pessoal que tinha vendido as opções para ele lá atrás precisou adquirir boa parte das ações da Petrobras que precisavam com o próprio Narras. A R$40 cada uma, tudo para repassar a ele por R$20. Ou seja, ele vendeu as ações a 40, recomprou a 20 e depois vendeu de novo a 40, entendeu? Olha que lucro maluco, né? Narras ficava com a diferença em dinheiro mais as ações. Mestre. Depois de quitar os empréstimos, terminou a jogada toda com 30 milhões de dólares mais rico. Esse é o valor real estimado por analistas da época. E foi só a primeira vez. Depois viria outra mega operação dessas, que prometia mais dinheiro ainda. Entre 1988 e 1989, ele fez os papéis da Vale subirem 1.600% em 8 meses. Sempre com empréstimos vultosos, enquanto ia lucrando com as opções. Manipular preços para lucrar com ele é ilegal? É, claro que é.
Só que aí entram as filigranas judiciais. O sujeito pode dizer que estava comprando as ações porque não há nada na lei que impeça detentores de opções de fazer isso. Mesmo assim, o caso de Nagy-Narras era mais complexo. 3 empresas dele estariam comprando e vendendo ações entre si para puxar os preços do mercado para cima ainda mais rápido. Operações Zé com Zé, tá? Que são chamadas. Narras, porém, só se complicou quando o presidente da Bovespa, desconfiado, convenceu os bancos que emprestavam para ele a fechar suas torneiras de dinheiro. Só que o libanês já tinha passado milhões de dólares em cheques para comprar as ações da Vale. Como os empréstimos não vieram, os cheques voltaram. Estavam sem fundos. A casa do maior especulador que já pisara nessas terras brasileiras tinha caído. A Bovespa confiscou sua carteira de ações de 500 milhões de dólares para cobrir os cheques. E o caso lhe rendeu uma condenação de 11 meses de prisão domiciliar. Narras também foi processado por crime contra o sistema financeiro, mas acabou absolvido de todas as acusações em 2004. Ele ainda abriria um processo contra a Bovespa, exigindo uma indenização de 10 bilhões de dólares pelas ações que lhe foram confiscadas. E passaria os anos seguintes se dizendo vítima de uma rasteira do presidente da Bolsa, aquela que deixou seu cheque sem fundos para pagar pelas ações. Sem esse golpe, o homem mais rico da América Latina não seria Carlos Slim, disse numa entrevista em 2008, referindo-se ao magnata mexicano. Seria eu. Foi o que falou Nagy-Narras, tá? Mas o golpeado mesmo foi o mercado financeiro. Quando Nagy-Narras virou assunto do Jornal Nacional, a Bolsa do Rio de Janeiro quebrou, tá? A BVRJ quebrou. Não teve pregão no primeiro dia depois do esquema veio a público. O medo era de uma queda massiva. Ninguém sabia quanto daqueles 1.600% das ações da Vale tinham subido só pela influência de Nagy-Narras. E se ele tivesse alavancado o preço de outras ações também? Pior, a manipulação dos preços tinha criado uma corrida para a Bolsa, aquilo que sempre acontece quando algumas ações sobem demais. Nisso, até papéis que não tinham nada a ver com a operação de Narras não paravam de subir. Daí, aquela arrancada de 2.549% em 1988. Descontando os 1.037 de inflação, isso ainda significava uma alta de 1.512% em um ano. Que loucura! Vocês já imaginaram hoje a Bolsa subir 1.512% em um ano? De valor real, em reais? Era uma das maiores altas que o mercado acionário teve na história da humanidade. Agora que estava claro para todo mundo que tinha coisa ali, ficou óbvio. Era uma senhora bolha. Uma onda gigante prestes a arrebentar e levar o mercado financeiro junto. O pensamento geral seguia a lógica de bolha estourando. Todos tentariam vender tudo com medo de que todo mundo tentasse vender tudo. E foi o que aconteceu. No primeiro pregão aberto após o problema, as ações perderam 1/3 do valor. Um crash. Só não foi uma tragédia para a economia brasileira porque a Bolsa brasileira representava menos de 5% do PIB. Se fosse hoje, com a Bolsa valendo 75% e um PIB 4 vezes maior, sai de baixo. Seria uma bomba de hidrogênio. Alexandre Vezinazi, Crash, uma breve história da economia, da Grécia Antiga ao século XXI. Vou deixar de novo aquele conselho, tá bom, pessoal? Porque é muito importante, tá? Não procure pular etapas ou conhecer mais ou menos. Estude a fundo, tenha paciência, dedicação e disciplina. Forme suas raízes de forma saudável, pois assim você se tornará um trader positivamente consistente de verdade. André Araújo. Amanhã eu virei com o vídeo da parte 3, né? De 3 dessa trilogia, tá bom, pessoal? É isso aí. Mais uma vez, cuidado com suas raízes, tá bom? Cultivem suas raízes. Com boas raízes, a gente conquista e mantém o sucesso consistente. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vem com mais um vídeo finalizando essa trilogia da BVRJ, dessa história, tá bom? Com mais outra perspectiva. Então agradeço a vocês por assistirem mais esse vídeo, tá bom? Até amanhã. Água, fura pedra. Os